Agora, meus amados alunos, meus feras, meus aprovados, eu vou falar um pouco como funciona uma usina nuclear. Eu não vou falar detalhadamente, porque se você quiser saber mais detalhes, tem vídeos bacanas na internet com explicações bem detalhadas sobre o funcionamento. Eu vou lhe dar um âmbito geral para que você tenha condições de fazer qualquer prova de qualquer concurso, Enem ou vestibular, que você vai fazer. O funcionamento de uma usina nuclear é parte do mesmo conceito, mas algumas apresentam algumas pequenas diferenças. Por exemplo, a de Angra dos Reis, ela funciona com água pressurizada, enquanto a de Fukushima, ela utiliza água fervente. No reator nuclear, no núcleo de um reator, ocorre a fissão, que foi a nossa aula, né? A gente já falou lá, ocorre a fissão. E você sabe que a fissão é a quebra de um núcleo grande para se transformar em núcleos estáveis menores, certo? Então eu tenho ali um elemento radioativo que é utilizado. A água corrente aciona um gerador de vapor, o qual, por sua vez, movimentará uma turbina. E esse movimento é transformado em energia, que seguirá para as redes de energia elétrica. E é o que nós vamos tentar mostrar para você agora aqui, certo? Então, como é que funciona uma usina nuclear? Uma usina nuclear, ele tem que ter uma rede externa de energia. Essa rede de energia, ela alimenta um sistema de bombeamento de água para a usina, certo? Então eu tenho aqui um bombeamento de água para a usina. Essa água vem de lagos, de mares, né, de rios, certo? Então o sistema de bombeamento injeta água no interior do resfriamento, no interior do sistema de resfriamento. Aqui no 3 eu tenho um núcleo de reator que aquece a água, então aqui dentro eu tenho água, tá? Essa água é aquecida em altas temperaturas e gera um vapor que é enviado para a turbina. Na verdade, a água passa, né? Uma água passa, o que ela aquece não é a água que está dentro do reator, é uma água que está para lá de fora. Ele aquece essa água. Aí esse vapor de água move a turbina. Então é o vapor de água em altíssima temperatura que gera um vapor que vai movimentar a turbina, né? E que esse movimento gera o quê? A eletricidade. Após movimentar a turbina, aqui no 5, né? O vapor é direcionado ao sistema de resfriamento, onde volta a ser líquido, e aí volta tudo a ser novamente. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um sistema de energia, só para a gente recapitular. Um sistema de energia que pega a água e bombeia a água. Essa água vai passar por dentro do... Não é bem por dentro do núcleo da usina, né? Do núcleo do reator. É uma água, tipo uma água, eu tenho uma água dentro, certo? Que está dentro do reator. Então aqui tem um reator, tem uma água aqui dentro e tem uma água que vai passar por fora. Então a água de dentro aquece a água de fora. Essa água de fora manda, lógico, ela entra para o estado gasoso, vapor, né? Então o vapor gera as turbinas que vai gerar energia. Aí essa água é condensada, voltando a ser líquida novamente, e aí o sistema reinicia. Então é mais ou menos a que funciona. Se você quiser saber um pouco mais detalhes, eu posso até falar algumas coisas para você. Por exemplo, dentro do reator nuclear, nós temos urânio, ou até mesmo o plutônio, certo? E esses caras são que, através da fissão nuclear, são os que fazem aquecer a água em altíssima temperatura, certo? Então, na verdade, é uma troca de calor aí, certo? Da água de dentro com a água que está fora do reator.
Dentro do reator você tem os moderadores, que geralmente é grafite, né, ou geralmente é de carbono grafite, ou água, né, ou até mesmo ácido bromo, cadímio, certo? Que oh, desculpa, você tem dentro do reator grafite, né, os moderadores de grafite e água, que diminui a velocidade, esses caras diminuem a velocidade do neutro. Porque quando você começa a reação, você já viu que você libera os nêutrons, né, que vai fazer uma reação em cadeia. Então, o carbono, o grafite e a água, diminui a velocidade desse nêutron. E aí tem umas barras de controle, que é o que eu ia falar agora, que é o cadímio, né, ou aço bromo, ou até o afínio, beleza? Que absorvem esses nêutrons para controlar essa liberação de nêutron, certo? Então tem um que a gente chama de barra de controle. Então, na verdade, o reator nuclear, resumidamente, ele aquece a água, a reação nuclear libera energia, que aquece uma água, que aquece uma outra água que está para lá de fora. Essa água vaporiza, o vapor é que faz gerar a turbina para gerar eletricidade. Ok? Então a gente pode dizer o seguinte, que fazendo aqui uma observação para você saber mais, um reator atômico, em princípio, ele é uma bomba atômica, só que devagar. Ou seja, mais lento, certo? Porque ele tem justamente esses moderadores que fazem com que controle a velocidade do nêutron, que são justamente essas barras de controle, né, que são feitas de material que absorvem o nêutron. Como eu falei agora, aço bromo, cadímio, o afínio, né, que tem a função de diminuir a velocidade desses nêutrons, liberados justamente na fissão. A fissão, a usina nuclear e a bomba atômica, eu já falei que é uma fissão, são exemplos de fissão nuclear, né? E essas fissões geralmente são de urânio ou de plutônio, e assim possibilita assim o prosseguimento da reação em cadeia, só que de forma controlada, certo? Aí você podia perguntar, Sandrão, o que aconteceu então na usina de Fukushima, né? Porque mesmo eles desligando, houve o acidente, né, na usina nuclear no Japão. Então o que acontece é o seguinte, com o terremoto seguido de tsunami, aí, quase que não sai, o fornecimento externo de energia ele foi interrompido. E aí, sem o funcionamento, sem energia, o sistema de bombeamento de água e de resfriamento para de funcionar. Se parar de funcionar, o que é que aconteceu? A galera lá, a usina, desligou o reator, mas seu núcleo continuou em atividade, até ser totalmente resfriado. Então, mesmo eles desligando a usina, as reações continuam ocorrendo. E aí o que acontece? Sem o resfriamento, a pressão do vapor e os níveis de radioatividade continuam aumentando, gerando justamente o risco de explosão. Então foi mais ou menos isso que aconteceu na usina de Fukushima. Para você entender melhor, a gente viu que um urânio, quando ele é bombardeado com o nêutron, ele produz dois outros núcleos, de cliptônio e o de bário. Não é só esse, mas vamos focar nesses dois, tá? Aí o que acontece? Esses nucletídeos, que a gente chama de nucletídeos, produzidos nessa fissão aqui, em geral eles têm grande relação de nêutron e próton. E eles continuam sofrendo decaimento beta, ou seja, eles continuam emitindo radiação beta ou até mesmo emissão de nêutrons.
beleza? Então, por isso, vai reduzindo a relação nêutron e próton, porque eles vão procurar estabilidade. Então, esse criptônio depois se transforma em rubídio, esse rubídio em estrôncio e assim sucessivamente. O bário emite partícula beta, aí lantânio, o cério, e essas reações continuam. Então, um intenso decaimento nuclear que ocorre com o produto da fissão libera muita energia. Então, quando esse material físio, que é usado, esse material físico que a gente fala, é o que contém um pouquinho de urânio que ficou lá no... um restinho de urânio que não foi visionado, ou seja, que não teve o nêutron batendo nele, e os produtos da fissão, que são isso aí, eles são retirados do reator, ele tira essa galera aqui, certo? E deve ser mantido durante meses em uma piscina apropriada. E essa piscina, que justamente tem água circulante, é feito para resfriar, até que o calor produzido por esse produto, né, da fissão não seja mais, não tenha risco de superaquecimento. Só então é que segue para destinação de lixo nuclear. Então, por essa mesma razão, o reator lá em Fukushima requer que você faça um resfriamento, certo? Após você ter desligado. Como na usina de Fukushima, interrupção de energia elétrica. Não teve interrupção de energia elétrica por causa do terremoto, e a destruição de geradores, porque ainda tem os geradores auxiliares a diesel. Ainda esqueci de falar desses caras, mas estou falando agora. Então você tem uns geradores a diesel, a diesel ainda, certo? Só que o tsunami que seguiu impediu o funcionamento dessas bombas aqui, que mantém o fluxo de água pelos reatores e as piscinas de resfriamento. Então, seguiu-se vários eventos e aí ocasionou no acidente lá de Fukushima. Então foi isso mais ou menos que aconteceu na usina. Mas como eu falei, galera, se você quiser aprofundar um pouco mais, tem vídeos muito bacanas, né, na internet aí sobre o funcionamento de usina. A minha aula foi para você ter condições, né, de um aprofundamentozinho, de você resolver as questões, caso caia alguma coisa sobre funcionamento de usina nuclear. Bacana? Então, galera, fica com a gente e vamos para a nossa próxima aula.